Oi, gente! Fazendo os primeiros testes aqui para ver se tá tudo certinho. Vamos aguardar o pessoal chegar, que hoje a nossa live vai ser maravilhosa com a querida Betita Valentim, lá do FabLab Recife. Tá certo? Ela, além de tudo, ela é cofundadora e sócia do FabLab Recife. Ela é coordenadora da Escola Maker, a escola de revolução de toda a experimentação mão na massa do FabLab. Ela é graduada em psicologia pela UFPE, estou até lendo porque é muita coisa. Pós-graduada em psicologia clínica e política educacional e inovação, que foi onde eu conheci Betita, na especialização que a gente fez lá na Fundage. A primeira e única turma até agora, que teve muita gente massa, que a gente conheceu. Nosso trabalho, a gente fez um trabalho juntos, eu, Polly, Rose, a gente trabalhou com Betita na questão da educação maker. A gente fez um trabalho incrível na escola pública, e Betita foi essa pessoa que foi com tudo em cima, foi em frente. Além de tudo isso, Betita é mãe de duas meninas maravilhosas e também é uma pessoa super engajada. Ela sempre está por aí, está sempre buscando novos recursos, sempre buscando aprender e compartilhar tudo que ela sabe em relação a muitas outras coisas, mas principalmente também a cultura maker, que é a praia dela. Tá certo? Eu vou convidar a Betita e vamos começando, tá certo? Tem muitas coisas pra gente saber, tem perguntas também que fizeram. Betita também deu umas dicas massas lá no Educando Junto, daquele filme da Netflix que eu já assisti, maravilhoso, que fala muito sobre essa questão da educação maker, e o livro de Rubem Alves, que é maravilhoso. Vou convidar a Betita, ela nunca fez live, então vamos todo mundo, né, dar essa força, que a gente fica muito nervoso na nossa primeira live, mas vamos lá. Betita é super enrolada. Vamos lá. Tô chamando Betita. Oi, Oi! oi, tudo E bom? aí? Tudo bem? Ai, como é estranho. Mas depois passa, mulher. Eu também tô. Toda vez eu fico super nervosa, aí depois vai passando. A gente vai conversando com as amizades, aí fica tudo tranquilo. Betita, se apresenta para quem não te conhece. Fala um pouquinho de tudo, da tua vida, da tua trajetória. Obrigada pelo convite, Jéssica. É um prazer estar aqui contigo. Muito feliz com o teu trabalho que tu estás realizando. Essa proposta desse Educar Junto, ela é essencial, né, nessa caminhada que a gente vai aprendendo, né, a seguir, a pensar e a refletir sobre a educação, e tem que ser junto mesmo. Acho que, como tudo na vida, a gente está aprendendo, né, a importância desses É caminhos. verdade. Tu apresentou um pouco, falou aí um pouco né, eu sou formada em psicologia e, né, falo das minhas filhas, né, já dei uma contextualizada aí, que eu sou sócia do FabLab Recife, e a gente acabou que a educação, ela chegou na minha vida numa forma bem de uma descoberta, foi uma descoberta. Então, quando eu estou trazendo esse tema, né, é muito falar dessa descoberta também, de como foi a educação maker. E para falar um pouco de educação e me apresentando, eu sou de Caruaru e a maioria das minhas tias são educadoras. Então, a educação, ela sempre fez parte da minha vida. Eu estudei nas escolas das minhas tias, né, quando era pequena lá. Então tem muito isso, eu acho que na essência da família, essa educação, né? E quando eu escolhi psicologia, eu nunca pensava que eu ia trabalhar com educação. E a vida vai te apresentando novos caminhos, novas possibilidades, e você vai encarando e se descobrindo. E foi com a educação maker que eu me descobri, né? Enquanto eu acho uma profissão que conseguiu conectar e unir as diversas formas de coisas, né? Os aprendizados que eu fui tendo na vida, né? Desde a psicologia, eu também já trabalhei com produção cultural, já trabalhei em empresas, então eu consegui no FabLab trazer acho que essa mistura de olhos e de vivências para o processo da educação, né? Então acho que é esse um pouco mais.
dessa, dessa minha trajetória aí. Então, por isso que tu escolhesse esse tema. Fala aí mais. Por que que você quis falar? Porque o Educando Junto é esse espaço para a gente compartilhar o que a gente ama, nossos saberes, ideias. E por que você que escolheu a educação maker? Esse aprender fazendo. Isso. Bem, eu escolhi, eu acho que é o meu trabalho, né? É, e quando, né, nesse percurso, nessa trajetória da minha vida, quando eu fui, é, quando a gente foi fundar o Fab Lab Recife, a gente não imaginava, nunca queríamos trabalhar com educação e que a educação seria uma das premissas e uma dos eixos fundamentais do Fab Lab, né, do nosso Fab Lab Recife. E eu acho que trazer esse tema é trazer um pouco de mim também para compartilhar com vocês. Então, por isso que a escolha desse tema é para compartilhar minha vivência, o que eu trabalho e falar como esse aprender fazendo foi a minha história, né? Quando a gente fundou o Fab Lab, como eu disse, em 2014, a gente não pensava que seria esse Ford da Educação, que a gente estaria criando depois uma escola maker e depois estaria nas escolas privadas e públicas. E eu aprendi fazendo, eu fui desafiada pela o que a gente precisava pelo próprio caminho a construir e pensar como é que eu vou fazer uma escola, né? Na verdade, um espaço de criação, né? Não é uma escola tradicional, não é uma escola convencional. É um espaço para a gente inventar, para a gente criar, para a gente se descobrir. E eu também. Eu acho que foi o que de fato transformou a minha vida nesse processo da educação, né? Embora eu já tinha essas vivências, vamos dizer, que vai vindo dessas heranças, né? De toda a minha família, mas quando eu me vi que eu tinha que aprender a fazer aquilo, né? Na prática, experimentando, testando, aí foi que eu vi, caramba, realmente eu achei onde eu quero trilhar, onde eu quero aprender mais, aprofundar, trazer os conhecimentos. E foi isso, a gente foi testando, colocando em prática, aprendendo junto com as crianças e depois a gente foi fundamentar, trazer as teorias para poder embasar o que a gente estava fazendo, né? Então, a minha própria história no Fab Lab com a Educação Make, ela traz esse aprender fazendo. Você vai fazendo, você vai se descobrindo e depois você vai sendo Testando. testando e vai sendo motivada e cutucada, sabe, para ir buscar mais conhecimentos, pegar a teoria para poder dizer, caramba, olha o que eu estou fazendo aqui. Isso é tudo que, se você for pensar, é tudo o processo de inovação, né? Que aí você traz design, você vai buscar quais são os conteúdos curriculares, digamos assim, que você está fazendo. Às vezes você vai criando e nem sabe que tem tanta coisa naquele fazer, né? Então, foi muito por essa escolha, E porque a a minha. proposta do teu trabalho, né? A proposta do Fab Lab é muito nessa questão, né? Tudo é com a BNCC direitinho, é tudo feito com muito cuidado, Isso, quando a não é? gente começou, né? Porque antes era bem experimental, nosso espaço de criação, né? A gente começou com a proposta de colônias de férias e depois da colônia de férias, a gente viu que as crianças queriam ter um espaço mais regular para elas colocarem a mão na massa, ter essa liberdade. A gente brinca que quando elas chegam lá no Fab Lab já tiram os sapatos. Veja que incrível, né? O se sentir à vontade, dizendo aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me descobrir, eu posso inventar. E quando a gente começou a entender um pouco mais qual era esse propósito, essa missão do Fab Lab, né, da própria educação maker, né, usando já o termo, a gente fez isso, para a gente chegar nas escolas, a gente precisa fundamentar mais essa prática muito experimental, para poder, né, embasar, para poder que as pessoas compreendessem também aquele fazer, né? Então, quando a gente está chegando nas escolas, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, a gente precisou ter esse embasamento e aí vem a Universidade Federal para ajudar a gente a montar, né, essa proposta com Dora, que você conhece, com Ai, minha Márcia, amada Dora. Dora é meu amor. maravilhosas.
Não é incrível. Então, foi aí que a gente. Eu lembro, eu estava, né, com esse convite todo, eu fui resgatando ali como é que eu digo, caramba, eu lembro que Márcia ia na Maker School, né, que é a nossa escola de experimentação mão na massa, e ficava observando as atividades. Quando terminava ela, Betita, você não tem noção de quantos conteúdos você está abordando aqui nessa prática. E foi aí que a gente fez, precisamos deixar mais evidente, deixar mais claro para todo mundo isso, sabe? Eita, veja, nessa atividade aqui que a gente nem comentava isso para as crianças, não preciso estar falando. Agora você está vendo É, matemática, você está vendo, não, eles vão, e eles mesmos vão fazendo essas conexões. E aí, quando chega, né, a universidade para ver o que a gente está desenvolvendo na prática e ajudar a gente a contextualizar, né, academicamente, conectado com a BNCC, com todos esses componentes, vai fortalecendo esse fazer, né? Mas ele, a essência dele é essa, ela é livre, ela é experimental. E a gente faz as conexões depois para dizer, tá vendo que a gente aprende fazendo, né? É muito por aí. Então, como tu estava falando agora, dá um resumão pra gente. O que é a cultura maker em si? Assim, você que vive isso todos os dias, eu também vivo com você, que você me ensina demais. Fala mais ou menos o que é. O que é, assim, o resumo para quem nunca ouviu falar, para quem quer saber mais um pouquinho. A Dora linda falando. Olha aí, maravilhosa, Dora, Esse Jornada saudade. Maker foi nosso trabalho da Fundash, que foi, assim, top, incrível. Vai, Betita, fala. E, e a Jornada Make, ela, né, continuou em 2019, demos uma parada agora, né, com muitas outras paradas. É. Mas a cultura maker, né, antes de falar mais, aprofundar mais sobre a educação maker, a cultura maker, ela surge nessa cultura do faça você mesmo, né? Se a gente for fazer mais uma questão mais histórica, na década de 50, naquele pós-guerra, onde as pessoas precisavam criar suas coisas e resolver com as coisas que tinham em casa. Então surgiu muito dessa necessidade, que é o que a gente também vive, né? Então essa cultura do faça você mesmo, de ter as suas garagens, né? De criar suas coisas, né? A gente também conecta isso com movimentos musicais da época, que as pessoas faziam instrumentos musicais com utensílios domésticos, né? E esse processo do faça você mesmo, vá lá e faça. Poxa, se eu não posso contratar alguém para fazer, se eu não posso comprar, eu vou lá e vou criar as minhas próprias coisas. E isso é a cultura do você vai fazendo. Quando a gente fala sobre o movimento maker, a gente já é uma evolução dessa cultura do faça você mesmo, né? Então você já vai ter aí a tecnologia, você já vai ter internet, você já vai criar suas coisas e vai compartilhar, então já vem essa cultura do compartilhamento. Você já começa a ter espaços de criação, né? O movimento maker é bem um ativismo, né? Ele surge como um ativismo para dizer, ó, a gente precisa fazer as nossas coisas e a gente precisa ter espaços para criar. E foi desse ativismo que surgiram os Fab Labs, né? Os Fab Labs, existem mais de 2.000 Fab Labs espalhados pelo mundo. E ele surge exatamente dessa inquietude. Poxa, somos criativos, somos fazedoras e fazedores de coisas. Se eu não posso ter na minha casa uma garagem, né? Um espaço de criação, eu preciso ter onde usar isso, onde extravasar, onde materializar as coisas que ficavam só na minha ideia, na minha cabeça. E foi aí que surgiu os Fab Labs. Ele surge a princípio como uma palestra, né? Lá no MIT, do professor Nigel Sheffield, ele dizendo, olha, numa palestra, temos muitas pessoas querendo fazer coisas, criar coisas, desenvolver seus projetos, desenvolver seus produtos e não tem acesso a essa tecnologia, que ficava só em universidades, em grandes centros de pesquisa, como o próprio MIT, né? E aí nem todo mundo tinha acesso. Então essa inquietação foi exatamente para isso. Poxa,
Às vezes você estava dentro da universidade, você não podia usar porque era de um departamento específico, só para algum projeto específico. Isso já falando numa tecnologia de fabricação digital, impressoras 3D, corte a laser, né? Componentes eletrônicos, para a gente poder criar e unir esses recursos e essas ferramentas. E a partir disso foi que disse, não, a gente precisa construir um espaço e que as pessoas tenham acesso. Isso é a grande filosofia, premissa do Fab Lab, é ter acesso a essas máquinas. É você diminuir diminuir esse distanciamento, sabe? Então, para ser Fab Lab, você precisa ter um dia gratuito para uso de máquinas. Você precisa fazer formação para que as pessoas aprendam a usar essas máquinas. Você precisa estar aqui, como eu estou conversando contigo, para espalhar mais e dizer, caramba, existem espaços, né? E possibilidades para a gente sair desse lugar de só consumir, tá tudo pronto, e não ter o criar, o que eu quero fazer. Então, esse vem já, essa parte do movimento maker com os Fab Labs que ajuda a disseminar, né? A dar acesso a todo mundo para usar as máquinas e ter troca de conhecimentos. Porque, na verdade, uma coisa muito importante que aí fala, movimento maker, são as máquinas. Não, as máquinas, elas fazem parte disso. O movimento maker, ele fala sobre pessoas. As máquinas são facilitadores, vamos dizer assim, sabe? Para a gente poder criar. Mas são pessoas, a gente está falando sobre a gente, é sobre como a gente enxerga o mundo, como a gente se coloca no mundo, como a gente está aqui se colocando para resolver problemas e pensar sobre problemas, sabe? E criar essas soluções. Então, quando a gente fala sobre esses lugares, não são só as máquinas. As máquinas sozinhas, elas não vão fazer nada, né? Vão ficar ali paradinhas como estão agora, sem ninguém poder ir para o Fab Lab. Precisam das pessoas. E o movimento Make, ele traz um manifesto, que isso é incrível. Esse manifesto, ele exatamente coloca você num lugar para pensar e refletir sobre como você se coloca no mundo e como é que você se enxerga esse mundo. E a gente fez até um baralhozinho, mas eu não achei. Depois eu vou dar um para você. Que são algumas premissas que o manifesto ele traz. E deixa eu achar aqui para eu ler para vocês. O que sempre, toda vez que eu leio, é o que mais eu fico sempre arrepiada. Toda vez eu leio e eu fico, que é o faça. Então, são várias premissas. É o fazer, é o mudar, é o se divertir, é o aprender, é o compartilhar. E o faça, ele traz que fazer é uma habilidade... Eu vou falar bem para vocês, Desculpa, vocês têm até um e-book agora, não é? O Fab Lab está disponibilizando um e-book que tem falando muito sobre essa questão do manifesto, né? Isso. Eu sei que eu tenho. Olha aí. Eu não sei se depois está no site. Sim, eu sou fã de toda a proposta, de tudo. A gente pode compartilhar depois, eu deixo lá no Educando para quem não quiser. Porque eu sou fã, assim, de toda a história. Eu já fui no Fab Lab várias vezes. E essa parte, quando você falou da questão das máquinas, eu lembro até, eu não sei qual foi o evento que a gente foi. Que teve um professor que mostrou um projeto massa de educação maker que não tinha máquina nenhuma digital. Que era realmente a questão da criatividade, do fazer, de ter uma necessidade e eu vou criar um subsídio para resolver aquilo ali. Então, tem que tirar da cabeça das pessoas que o movimento maker, a cultura maker, a educação maker precisa ter aquelas máquinas. É claro que ajuda, que é uma coisa que vai acrescentar, é um up, que tem os Fab Labs, mas que não é só isso. O movimento maker é muito mais do que a tecnologia. Porque você fala, são pessoas, são ideias, é criatividade, é compartilhar, é chegar e dizer, vem cá para te ajudar, vamos fazer. E isso tudo tem no manifesto que você está falando, né? Exato. E não, você faz parte da história da gente também, né, querida? Você faz parte da história do Fab Lab, né? De toda essa construção. Foi em 2018, né, que a gente estava se dedicando a esse projeto.
E você ajudou a construir também. E é bem lembrado isso, porque assim, a Oh, gente mulher, vai, fale isso não. não é, a gente vai quebrando essas barreiras quando a gente diz que não são só máquinas. E os Fab Labs existem exatamente para isso. Poxa, se eu tenho um Fab Lab na minha cidade, né? E eu quero desenvolver um projeto que envolve tecnologia, mas eu não tenho essa tecnologia, os Fab Labs estão para isso. Habilidade. É esse ativismo que a gente fala. Existem espaços makers no mundo inteiro. Para você ser um Fab Lab, você tem que seguir a gente chama de o Fab Chart, é como se fosse uma cartilha do Fab Lab. Então, para você ser Fab Lab, você vai ter que ter um dia gratuito, exatamente para ajudar a todo mundo ter acesso a essas máquinas, porque não pode ser uma coisa distante. E a gente vai vendo quando a gente está trabalhando com os jovens, né? Porque a gente trabalha com jovens desde os pequenos, na Maker School, que né, tem de 6 a 12 anos, nas escolas privadas e nas escolas públicas, com o ensino fundamental 2, mas também com o ensino médio e técnico, com projetos que a gente desenvolve em Belo Jardim, né? Então, esses jovens, eles já vão pensar, que a gente já chama do empreendedorismo maker, né? Então, você vai além do, sabe, dizer assim, esse projeto eu vou executar e eu vou colocar em prática isso. E eu preciso ter acesso a essas máquinas. Essas minhas ideias, elas precisam, né, ser materializadas. A gente tem que sair de, eu sou super criativo, mas eu só fico pensando, não, como é que eu posso fazer? Né? E aí, se fazer, a gente tem esses Prototipar, espaços. né, Betita? Prototipar, essa cultura do protótipo que a gente diz, eita, vamos lá, a gente faz esse protótipo, né? Quando a gente está falando em educação, esse protótipo ele fica muito na escala de protótipo. Quando eu já vou falar isso, inovação, já com empresas, faço esse protótipo e depois eu vou desenvolver ele para ele virar de fato um produto ou um artefato, né? Então ele já vai sair desse protótipo, vamos dizer assim, mais para a gente testar, já vira um projeto, um protótipo mais funcional, né? E então, aí eu ia ler para você essa questão do manifesto, só esse, porque exatamente para instigar a gente a pensar e pensar nesse momento desse fazer, que fazer é uma habilidade fundamental do ser humano. Então todo mundo é um maker, né? Temos que fazer, criar e nos expressar para nos sentir inteiros. Quando materializamos as coisas, colocamos no mundo pequenos pedaços de nós mesmos. E essas coisas têm um pouco da nossa energia. Me arrepiei de novo. Né? Porque é muito. Esse fazer, ele coloca tudo. É você se aventurar para dizer que eu sou capaz, eu posso. É você pesquisar, é você trocar, buscar alguém que possa te ajudar. Então, ele é a essência. E o ser humano, ele sempre fez. A gente parou de fazer algumas coisas porque já tinha muita coisa pronta. Né? A gente, com toda a questão do consumismo, então a gente, para que eu vou fazer se eu posso comprar? Para que eu vou consertar se eu posso comprar uma coisa nova, né? E a questão do descarte, e você vai gerando e vira um ciclo mesmo que você às vezes nem sabe como sair daquilo, né? Como que a gente não tem nem se dá conta que a gente estava vivendo isso e a gente esquece dos nossos antepassados, como é que a gente, pessoas como a gente, que foram lá e colocaram a mão na massa para poder sobreviver, né? Se você for buscar lá, desde da descoberta do fogo, né? O fogo é uma descoberta, mas quando você vai, a partir dessa descoberta, começar a usar esse fogo ao seu favor, isso já é invenção. Né? Então, desde dos nossos bem longes antepassados, né? E a gente também não precisa nem tão longe, né? Eu acho que muito no nosso dia a dia a gente está criando. A gente fala muito sobre a cultura da gambiarra, que a gente, né, essa gambiarra do fazer, que a gente vê muito aqui no Brasil e também no mundo, mas aqui a gente tem muito isso. Então, a periferia, ela é muito maker, ela é muito fazedora de tudo.
para poder sobreviver, para poder construir sua casa, para poder organizar suas coisas, para poder ter coisas que não poderia, né? Então, o fazer, ele é É. nosso. Então, isso a gente tem que se empoderar e dizer, eita, eu também posso fazer. Né? Eu sou uma fazedora, você é uma fazedora, somos fazedores de coisas, somos makers, né? E aí a gente vai exatamente quebrando É. essas barreiras que dizem, ai, não posso fazer, eu não sei. Ah, Gambiarra Maker é Ô, ótimo. Betita, e vamos trazer, Ai, vamos comentaram aqui, trazer mais desculpa. a importância desse movimento Make para a educação, né? Não, menina, e eu tô vendo aqui, ó, tomando Gambiarra Maker. Para ter o que temos hoje, alguém teve que experimentar. A Aurora falando, e é verdade. Tudo que a Exato, gente Aurora teve foi muito teste, maravilhosa. errou, fez de novo. Depois tem uma pergunta de Aurora que a gente vai falar no final, Tem, que a Aurora ótimo. arrasou. Vamos trazer de novo, né, essa importância do movimento maker para a educação, agora especificamente nessa área da gente. Então, por isso que eu escolhi, quando eu indiquei o livro de Rubem Alves, porque quando eu conheci ele, gente, ele está falando sobre a educação maker há muito tempo. Que na verdade ele, Paulo Freire, né? Toda a questão do construtivismo, desse protagonismo, né, do jovem, da criança, em estar no processo do aprender. Isso é educação maker, né? E aí Rubem Alves ele traz isso, a educação ela precisa despertar a curiosidade. E aí tem um vídeo dele que a gente até usa, ó, exatamente, ó, a escola lá isso é na Itália, né? Reggio Emília também. Então tem muito, na verdade, enquanto a gente chega com a educação maker, a gente está trazendo muitas correntes pedagógicas, né? Juntando isso, experimentando, trazendo, lógico, a tecnologia de fabricação digital, todas essas possibilidades que a gente tem para a gente conseguir materializar e sair, né, desenvolver esse projeto e dar acesso à tecnologia. Né? Então, mas no fim das contas é o despertar. É o despertar a curiosidade, é trabalhar com projetos, é buscar trabalhar com desafios, né? A gente no FabLab Recife, a gente traz muito essa questão dos desafios e a gente conecta isso também com os objetivos da ONU. É a forma como você enxerga o mundo. Então não é só fazer para você, é fazer para o mundo, para resolver esses problemas. E aí tem um vídeo de Rubem Alves que quando a gente viu, eu disse, caramba, isso aqui é muito educação maker. Ele dá uma... Eu podia passar o dia todo o vídeo, ele ia resumir. Ele está na casa dele, com uma trena e está fazendo algum móvel, né? Que ele é um fazedor, ele diz que ele gosta de construir coisas. E aí chega uma criancinha, uma garotinha, e para, curiosa no que ele está fazendo. E pergunta para ele, o que é que você está fazendo? Ele fez, você quer saber o que eu estou fazendo? Sim. Aí ele fez, você já ouviu? Ele mostra uma trena para ela. Você sabe o que é isso? Ela fez, não. Ele vem cá. E saiu mostrando para a trena e vendo a questão das medidas. Então ele estava ensinando escalas de medidas para ela, sem ela nem se dar conta. Se ele chegasse para ela dizendo assim, eita, vamos agora que eu vou lhe ensinar como é que mede as coisas, ela nem ia como é ser contagiada por essa grandiosidade do fazer. Quando ela viu ele fazendo, ela fez, puxa, eu quero saber o que é isso. E ele fala muito. E esse livro, né, que eu indiquei, essa alegria de ensinar, ele é todo, né, ele vai trazendo exatamente em vários momentos essa importância o que a gente traz na educação maker. E aí depois eu saí grifando algumas coisas aqui, mas fala sobre o erro, o se aventurar, o criar, né? E isso que a gente tem que resgatar nas crianças. Porque se a gente for pensar na educação, no jardim da infância, né? O jardim da infância, ele é maker, porque as crianças são incríveis. Elas estão ali, a forma como elas experimentam o mundo, né? Quando os bebês eles experimentam o mundo, tocando,
fazendo, né? Errando, testando, Quebrando, quebrando, consertando. mais quebrando do que consertando, É. né? Então, o Jardim da Infância é uma das grandes invenções também da humanidade. Porque se a gente for fazer um resgate aqui, porque tudo é educação, na verdade. Quando a gente fala educação, a educação maker, mas a educação maker ela é tudo. Ela pode ser na sala de aula, ela pode ser em casa, ela pode ser no seu trabalho, ela é na forma como você enxerga o mundo. E aí, Mitchell, que é do MIT, e ele traz esse conceito da aprendizagem criativa, né, que são aqueles 4 P's, e é isso, pronto, aí você já vai resolvendo aí o que é educação maker, que é você trabalhar com um projeto em pares, né, você tem que ter Isso. a paixão, é o que te move, o que te move a fazer aquilo, o que é que te instiga. Não é uma coisa imposta. É o que você diz, caramba, eu sempre quis fazer isso. E pode ser, eu sempre quis fazer um carro de brinquedo, eu sempre quis fazer uma nave espacial, eu sempre quis fazer uma cadeira, o que é que seja. O que é que te faz levantar e ficar pensando em construir aquilo, sabe? Em fazer. Ou, não, ou só não construir, mas um projeto que você sempre teve interesse. E aí, quando você traz isso, e o outro P, que é o play, né? O brincar, é o se divertir. Por isso que a gente diz que é uma aprendizagem criativa. Ela é inovadora, ela é experimental, né? Ela te faz transformar nas coisas que você acredita. E E a aí, inovação vem daí, né, Betita? Não é só trazer coisa, é você fazer diferente. Inovar é isso. É exatamente exatamente. isso. E aí o Mitchell, ele fala que para ele uma das grandes invenções da humanidade foi o Jardim da Infância, porque não existia. Isso, deixa eu, não sei se eu vou conseguir resgatar essa informação, porque não existia, é bem recente, menos de 100 anos que tem o Jardim da Infância. Porque antes os pequenininhos eram educados quando tiveram acesso à escola, da mesma forma como com adultos, eles não podiam se expressar, né? E aí quando se cria, não, o Jardim da Infância, para os pequenos, eles precisam de espaço, eles precisam trabalhar coletivamente, né? Trabalhar é pau, né? Eles precisam aprender coletivamente, eles precisam ter coisas para construir. Então, isso é o que a gente diz que é esse Jardim da Infância. E E, é importante para muito quem é da educação infantil conhecer mais sobre a educação maker, porque é tanta luta para reconhecer a educação infantil, como é importante, sim. A gente precisa que tenha. Então, o maker vem muito disso. Eu estou aqui lembrando da minha irmã e de todo mundo da educação infantil maravilhosa. que luta, que foi professora da sua filha maravilhosa, que ela fala direto Isso. dela, perfeita. Como é importante a gente ver essa educação infantil como espaço de criação. E tem que ver, é importante sim, precisa do olhar sim, como todas as outras, os outras instâncias de educação superior e fundamental, educação básica como toda a educação infantil é super importante também. E é um espaço maker, mesmo sem ninguém Isso. saber, não, isso aqui é uma salinha normal, não é maker também. E, na verdade, Jéssica, o Jardim da Infância ele devia estar em toda a escola. Isso não sou eu dizendo, não. Isso é eu concordando e dizendo, caramba, exatamente. Né? O Mitchell do MIT, que é do Media Lab, onde eles desenvolveram os Scratch, né? Toda essa a lógica de programação para criança. Ele fez Que o Jardim da fofa. Infância. É incrível, ele é maravilhoso. Tem até né, o Aprendizagem Criativa, esse curso online, né, que eles disponibilizam, que é muito legal. E ele diz isso, a gente precisa estar com o Jardim da Infância em toda a vida, não só na educação infantil, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior e na vida da gente. É. Porque é ali onde a gente vai, de fato, dizer, eu posso experimentar, eu posso errar. O erro faz parte do processo, né? Eu não preciso ter medo. Minha educação, ela não pode ser conteudista, onde eu só fico ali, ó, consumindo, né?
para fazer uma prova e depois, e aí, eu vou fazer o quê com isso na minha vida? Então, a educação maker, ela vem exatamente trazendo e resgatando e unindo todas essas formas de se expressar e de enxergar a educação como transformação, né? Como o nosso querido Paulo Freire, porque ela precisa contextualizar por quê, para quê que eu vou estudar isso. Então é a partir desse fazer, desse criar, desse desenvolver os projetos que eu vou estar entendendo, olha, por isso que eu preciso estudar. Então, às vezes você vai buscar os conhecimentos para poder resolver o projeto que você está empenhada ou empenhado a fazer. E aí eu já faço o link com a outra indicação, que é o filme, O Menino que Descobriu o Vento, que nem acesso à escola ele tinha mais porque ele não conseguia É pagar. incrível esse filme, Incrível, incrível. nossa senhora, mas eu chorei, viu? Eu já Eu sou também piada aqui em chorei casa. horrores. Eu não sou uma pessoa muito indicada, né? Que eu choro com tudo. Mas esse filme eu chorei de me acabar. Porque é libertador de você ver que eu não preciso estar na melhor escola. Eu não preciso ter milhões, eu não preciso estar com os melhores professores e recursos. Eu criei, ele teve a necessidade de fazer, e ele uniu, ele fez tudo, ele foi atrás, ele buscou e ele conseguiu. E ele hoje é um exemplo realmente para todo mundo. Esse menino eu depois fui no Google procurar sobre ele e ele tá crescendo e deslanchando e é exemplo realmente. Ele é aquela pessoa que a gente tem que dizer, poxa vida, massa. A gente tem que ter mais gente assim. E é muito importante quando a gente vai trazendo cases, histórias, né, de pessoas que são fazedoras, né, que vão lá para resolver problemas, porque ele estava na escola e não podia continuar, ele não tinha mais dinheiro, ele invadia a biblioteca para poder ter acesso ao livro onde ele ia ter os conhecimentos para poder fazer o projeto, porque ele tinha que resolver a questão da aldeia dele. E quando você vai, tô toda arrepiada, menina. Quando você vai saindo desses grandes centros de tecnologia, de inovação, MIT, você vai vendo como as pessoas. Por isso que a gente diz assim que todo mundo é um fazedor, porque a gente vai fazendo a nossa necessidade. A gente parou porque a gente tem muito acesso, mas quem não tem acesso acaba tendo que fazer a gambiarra, tendo que se virar. Imagina essas pessoas tendo acesso. E aí tem um cara incrível, um africano, e ele estuda, não sei se eu estudava na França, e grande centro de pesquisa e tal, e ele tendo acesso a toda a tecnologia. Ele fez, minha comunidade na África não pode ficar distante disso. Eu preciso fazer alguma coisa. E a África, né, algumas regiões, depósito, né, de lixo eletrônico. Da Europa, enfim, da China. E aí ele foi no lixo eletrônico, foi lá, procurou no lixo eletrônico e construiu uma impressora 3D. Lógico que ele teve a ajuda, né, de várias pessoas para ajudar ele fazer essa máquina. E daí ele fez, e eu preciso montar um espaço também para que esses jovens tenham acesso a essa tecnologia. Porque senão o abismo vai ficar ainda maior. Esse abismo social, ele também é um abismo É, tecnológico. Né? é verdade. A gente tá vendo isso agora, né, Betita? Nesse isolamento social, Isso, foi e ainda está sendo complicado. A gente comparar as crianças e jovens que não têm esse acesso a crianças e jovens que têm esse acesso. Por isso que esse adiamento do Enem, agora entrando em outros papos aqui, foi tão importante, porque o abismo é tecnológico, sim, também. exato. E por isso que a educação maker, o movimento maker, ele é tão essencial, porque ele vai É, exatamente buscando formas, engajando pessoas, indo atrás. Isso eu estou falando no mundo inteiro, para que a gente consiga minimizar esse distanciamento. Como é que eu consigo ajudar essas pessoas? Pô, vamos juntar. Se a gente pode fazer várias máquinas de fabricação digital em casa. A gente precisa só o quê? De pessoas para ajudar a gente a desenvolver,
né? Usar a universidade, os conhecimentos e fazer. Isso é ser um ativista maker, Isso, sabe? E isso. esse cara, ele E é mais uma vez as incrível. pessoas são o ponto, né? Mais uma vez as São as pessoas pessoas. são o ponto, o mais importante, são as pessoas. Isso. Porque assim, até voltando um pouco, né? Labs, esses espaços, eles só conseguiram ter acesso a essas máquinas quando as patentes começaram a cair, né? Você tem um tempo ali e as pessoas começaram a desenvolver suas máquinas, a hackear as máquinas e começou a ser vendido com preço mais acessível. Por isso que consegue. Antigamente, se isso não existisse, ninguém ia ter conseguido ter uma impressora 3D. Hoje tem pessoas que conseguem ter impressora 3D em casa, tem de vários valores. Além de fazer a sua própria impressora. É, Imagina. E ainda fazendo exatamente aqui. O Maker veio muito de reaproveitar, reciclar e recriar. Perfeito. Ó. Porque é isso. Então, ele disse, Elienay, eu vou... maravilhosa, Betina. Tu tem que conhecer, viu? Ai, será que eu não conheço? A foto pequenininha aqui. E aí ele Não, fez, ela, eu... você não conhece ela não, você tem que conhecê-la. Olha, então você me apresenta. E esse jovem fez, Tem. eu vou levar isso para minha comunidade e eu preciso juntar pessoas e eles estão lá tendo também um espaço maker. E aí tem muitos projetos onde são as pessoas que vão lá e buscam soluções e criam seus projetos para ajudar né, a sua comunidade. Então isso é fundamental. E a educação maker é sobre isso. Então como é que a gente ensina? Ensina não, como é que a gente desperta? Me desculpe, porque não é ensinar. Como é que a gente desperta a curiosidade dos jovens a buscarem É, soluções, sabe? Não é ensinar, porque ninguém ensina nada, né? Como a gente desperta essa curiosidade para a gente descobrir junto como resolver essas questões, como a gente criar os projetos e buscar soluções e se pensar enquanto seres que fazem a diferença, que muda, né? Que transforma. Então, eu não vou estar ali numa educação que a gente vê que está cheia de questões, né? Que não consegue mais envolver e engajar, que a gente só está ali. No livro de Rubem Alves traz uma tirinha incrível do Charlie Brown, dizendo para que existe a escola? A escola existe para você, né? Para passar na prova, para depois você passar nisso, para você arrumar um emprego, para depois você casar, morrer, como se fosse isso. Não é essa a função. A escola ela tem que preparar você para a vida. E agora a gente está vendo como é exato. essencial, né? A gente está aqui, né, nesse mundo que se configurou, onde a gente precisa inventar, onde a gente precisa criar, né? As professoras, os professores, os educadores tendo que se reinventar no processo da sala de aula, né? Com todas essas mudanças. E a gente tem que pensar em como é que a gente faz parte disso. É. Ô, Betita, e como é que a gente faz para se tornar um maker? Me diz, dá dicas pra gente. Como é que a gente faz? Apesar que tem gente que já é e nem sabe que é. Isso, não, todo mundo é. Ó, e outra coisa, porque diz, não é nem ser só ser humano, né? Acho que todo ser humano ele é. Mas se a gente for buscar na natureza, tem vários animais que podem inspirar a gente e a gente se descobrir maker, né? Fazedoras. Ó, Peu maravilhoso entrou. Então, na verdade, é só a gente tentar resgatar a nossa criatividade, resgatar a nossa curiosidade, sabe? Se inspirar nas crianças para sair inventando, dizendo, eu queria fazer isso. Aí chegam, não vai dar certo, não vai ser possível. Dizer, É, não, vai ser possível. E a gente também compartilhar, buscar, pesquisar onde tem espaços, lógico, né? E eu acho que a grande questão é se entender enquanto pessoa que pode resolver problemas. Então, é observar o mundo. Então, é muito isso, né? Quando a gente fala da educação maker, é a gente estar se vendo enquanto investigar, sabe? Investigar as coisas, pesquisar, ver como é que... Quando eu estou andando na rua, será que essa rua ela é boa para mim? É boa para uma criança? É bom para um idoso?
E o que é que eu poderia fazer? Quais são essas ideias, sabe? E aí é buscar, é sair da caixinha, exatamente. É sair dessa Sai da caixa que caixinha. colocaram a gente quando a gente foi crescendo. Porque quando a gente era criança, a gente não era dentro de caixa. Pelo contrário, a gente era tudo saindo das caixas e o povo querendo botar a gente dentro das É, caixas para a gente poder se enquadrar. Isso é uma coisa, vê, mesmo eu trabalhando com isso, pesquisando, estudando, trazendo informação. Tem horas que você é atropelada, a palavra é essa, por toda essa educação que a gente teve. Quando eu vejo a gente tá limitando as crianças, as meninas aqui em casa. E às vezes eu fico, meu Deus, eu na rua tô alguma coisa, às vezes aqui em casa, não, 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 isso não, não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente tá nesse ambiente da casa que é o seu, quando você não tá trabalhando na sua vida, vamos dizer assim, né, no seu dia a dia, o tempo todo essa educação que aprisionou a gente, ela vem e dá uma lapada em você. Aí você tem que parar, pensar, caramba, olha o que eu estou fazendo, e vai e volta. E é um processo eterno de aprendizado, né? é, Olha aqui, maravilhosa. Educação meio que é ciência. Buscar soluções para a realidade. Perfeito, olha aí. Resumiu Mabel, ela até maravilhosamente. falou uma. Foi. Ela disse até uma coisa que eu achei massa. Ela disse, a educação infantil é o berço da criatividade. E foi tudo isso que a gente falou, né? Ela também Perfeito, falou isso, eu achei exato. massa. Achei massa. E, Ô, Betita, oi. depois que você concluir essa questão da educação, eu quero que tu fale mais. Como é que, quando passar tudo isso, em breve vai passar, logo mais está chegando, como é que a gente pode chegar lá no Fab Lab e saber mais, conhecer mais? Perfeito. Como eu fiz aquela vez que eu fui entrando, a gente foi e continuou. Como é que uma pessoa que está aqui ouvindo nossa live, o nosso papo, pode chegar lá no Fab Lab para conhecer, fazer um curso, sei lá. Fala mais sobre o teu trabalho mesmo, assim, de dia a dia. A gente tem aqui dois espaços, né? Aqui em Recife. A gente tem um espaço que fica na Rua da Moeda, que é o nosso laboratório maker maior, com uma estrutura maior. Toda sexta-feira a gente tem a Open Day, né? Vamos falar de como era, tá? Vamos falar, Toda, vamos falar. toda sexta-feira a gente tem vários cursos, né? Workshops, bem mais específico para uso de máquinas. A gente tinha formações também para educadores. A gente está agora com esse e-book, é só ir lá no site, né, da gente. Eu acho que está até no destaque, que aí você pode baixar e também entender um pouco mais dessa atuação da gente. Tem outro e-book que fala um pouco sobre o nosso projeto na Prefeitura do Recife, né, com a Jornada Maker, e de como é massa quando isso faz essa conexão, igual a gente consegue que professoras e professores se engajem nisso. Então você consegue abraçar a escola inteira. Isso é que é massa. Quando você trabalha com um projeto, você não está trabalhando com um conteúdo, você está trabalhando com a escola inteira, com todas as pessoas que fazem parte da escola, com toda a comunidade escolar, na verdade. Porque a gente fez um projeto numa escola chamada Pedro Augusto, da Prefeitura do Recife, que era um projeto sobre o patrimônio histórico da escola. E a gente fez uma maquete, fez réplica dos azulejos. E foi tão sensacional isso que quem já tinha estudado na escola foi, os filhos, a filha do fundador da escola foi visitar, então isso contagia tudo. Então, para fazer parte também da gente se informar, pode visitar o Fab Lab. Aí a gente tem a nossa escola maker que fica aqui na Zona Norte, né? E que é onde a gente tem nossas atividades com as crianças. E a ideia é a gente estar sempre compartilhando e colocando informações, trazendo ideias, o nosso espaço em si, né? Como também um espaço de acolhimento, de ir lá e levar projetos e fazer visitas. A gente faz visitas, várias escolas vão visitar, então leva os estudantes, a gente faz um Fab Rolê com a turma, então já teve É muita massa. coisa boa. É massa. Ô, Betinha, teve uma pergunta de Aurora, pra gente terminar aqui esse nosso. Nós temos 10 minutinhos. Como é que a gente faz essa cultura maker, essa educação maker ser acessível para todas as classes, para as escolas públicas, aquela escola que a gente sabe que não tem recurso, a gente sabe que o negócio é sério, mas a gente não vai desistir. Então, como é que a gente faz para isso ser realmente para todos? Eu acho que a conversa da gente trouxe alguns pontos que pode até ajudar nessa resposta, mas o essencial é entender que a educação maker ela não parte só das máquinas.
Então, se eu falo dessa educação infantil, desse jardim da infância, eu posso ter na minha escola, minha própria, a biblioteca da escola pode ser um espaço maker, um espaço de experimentar. A sala, a própria sala de aula, ela pode ser esse espaço, né? Lógico, nem toda escola vai conseguir ter esses recursos da tecnologia, né, da fabricação digital para você. E aí você pode ver onde tem e como é que eu posso levar a minha escola para fazer parte disso. Como é que eu posso ir atrás de pessoas para me ajudar a criar algumas máquinas e algumas ferramentas para a minha escola. Basta, sabe, eu acho que engajar as pessoas. Então, vai do estudante, vai do professor, da professora, da coordenação. Então, toda a escola, a minha casa, né, pode ser um espaço maker. Então, eu acho que é além da escola, é a gente entender e eu acho que principalmente agora, com todas o que a gente se viu nesse momento, a gente teve que se reinventar. A gente teve que dizer, eita, agora eu vou ter que ser maker mesmo. Eu vou ter que consertar minhas coisas, eu vou ter que inventar minha aula diferente, eu vou ter que inventar coisas aqui para as minhas filhas. Então, todo mundo, nesse momento, se viu, tá vendo o que eu posso fazer? E daqui para frente, as pessoas vão entender que precisam cada vez mais fazer isso. Elas precisam cada vez mais criar, inovar, fazer e compartilhar. Porque isso é que faz parte do movimento. É isso que a gente está aqui tentando educar junto dessa forma. É verdade. A ideia principal, que isso aí eu lembro que você me falou logo no início do início, e o compartilhar, eu acho que é uma das coisas mais importantes, não é tomar para si aquilo ali. Porque a gente compartilhando, a gente consegue ajudar às vezes mesmo sem saber. A gente tá deixando livre Perfeito. pra gente, para quem quiser aprender. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui querendo saber mais, querendo estudar mais, vai entrar no site do FabLab para entender, para ler o manifesto, para ver vídeo, para fazer um monte de coisa. Então, assim, esse momento, o pequeno momento que a gente teve hoje, vai tocar muita gente. Então, Ai, que essa é a massa. beleza da educação, né? É a beleza de você Ai, meu compartilhar. Deus. Não vamos chorar. Maravilhoso. Ai, isso é incrível, sabe? É exatamente isso. Então, primeiro a gente tem que, ó, ter essa curiosidade, essa inquietude e depois ir atrás. E tem muita coisa disponível na internet, tem É, eu muitos vou indicar esse livro projetos. aqui que eu lembro que eu te falei. Eu estou começando a ler agora, depois de um Maravilhoso. tempão. Makers, Ai, a nova revolução industrial. isso. E é isso. Não tem mais para onde fugir. A gente vai ter que agora colocar a mão na massa e transformar esse mundo. Ele precisa urgente de todo mundo Urgente. engajado para isso. E que bom, Eu é, lembro, lógico, diz. eu lembro que você, na nossa apresentação final, a última imagem que a gente colocou, que você fez a apresentação arrasando, foi o Makers Muda o Mundo. E isso eu levo para minha vida, para sempre agora. E é exatamente isso. A gente tem que tentar e pensar que a gente pode mudar o mundo, mas não é mudar o mundo de uma vez só, é um pouquinho. É a minha rua, é a minha casa, é a minha sala, é uma conversa com a minha amiga, é uma live que a gente nunca imaginou que ia fazer e tá fazendo. Nunca. E tá tudo bem, tá tudo massa. E a gente vai indo e vai realmente mudando o mundo aos pouquinhos. Ai, que maravilha, é isso. Vamos juntas mudar o mundo, juntos. Muito É, bom, mulher. muito obrigada. Olha, nós temos 5 minutos finais, Betita linda. Vá se finalizando sua fala, falando com seus amigos, se despedindo, vai falando. O tempo é todo Ah, seu agora. olha aí, a minha irmã mandando um beijo, filha, maravilhosa. Ai, eu vi um monte de gente entrando aí, a gente não consegue nem acompanhar. É, eu acho que eu É, não é você ficar, ai meu Deus, você tá entrando aí, já passou o tempo, não deu pra falar. Mas é isso, é passo a passo e a gente vai conseguindo fazer essas transformações. E tem que começar da gente, não tem outro caminho. Primeiro, a gente vai se enxergando, se percebendo que pode e que deve e que tem que mudar, né? E nesse momento a gente vai dizendo assim, caramba, precisamos e precisamos urgentemente pensar em como vou mudar. Eu vou mudar a minha sala de aula, eu vou mudar a minha casa, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida das pessoas, né? O que a gente está vivendo são tantas coisas inacreditáveis para esse momento,
né? 2020 a gente tá. Acabou? Não. É, parece que tá uma É, eternidade nisso, né? É essa essência fundamental de como é que a gente se enxerga no mundo e como é que a gente enxerga o mundo. E quando a gente pensa na educação enquanto fazer, né, pensando nesses jovens, a educação vai ser exatamente o que eu quero. Se eu enxergo o mundo e quero um mundo compartilhado de experiência, sem esses abismos, né, sem todas esses desafios que aprisionam em vez de libertar, a gente entende isso, dizendo eu não quero aprisionar, eu quero libertar, minha educação vai ser diferente. Então, a forma como você enxerga o mundo, a forma como se você se coloca no mundo, como você se vê e como você vê ao seu redor as pessoas que fazem parte, é que vai dizer como é que você vai educar. Desde educar as suas crianças em casa, suas filhas, seus filhos, até educar, quem trabalha com educação, mas até você enquanto vida, né? Enquanto respeito, entendimento de humanidade, de natureza. A gente se enxergar, se a gente consegue voltar a se enxergar enquanto seres vivos, a gente já vai mudar toda a forma como a gente se coloca. E aí a gente se percebe que a gente faz. E a gente vai fazer cada vez mais. Eu ai, acho Betita, que que coisa linda. Que coisa linda, muito, é verdade, é verdade. né? Eu quero agradecer muito. Foi massa. Saudade de você. Vamos depois a gente se encontrar pessoalmente, né? Quando possível, É, para a gente ampliar as nossas conexões e os nossos projetos também. é E verdade. compartilhar Gente, essas ideias. que é a ideia maior, compartilhar. Ó, quem quiser depois, ela vai ficar salva, né, lá no IGTV. Betita, diz os teus Instagrams, o Fabilab e todo mundo. A gente tem 2 minutinhos ainda para quem quiser conhecer mais, ler mais, estudar mais. O site do FabLab Recife é fablabrecife.com, né? Então lá tem um e-book lá para baixar, que tem várias informações e tem muita coisa. Tem vários projetos que a gente compartilha lá, tem várias oficinas para as crianças para fazer em casa. A gente fez fazendo uma série de oficinas e as minhas É, filhas estão fazendo um monte de coisa aqui comigo. E o Instagram do FabLab também é FabLab, acho que é REC. Aí, eu acho que o REC ou é Recife. O meu é Betita Valentim. E a gente vai vamos. deixando tudo para compartilhar. A gente vai É. encerrando, gente. Foi massa, eu amei. Eu sabia já que ia ser massa. Quando eu falei no, quando eu falei no story para você para assistir que a gente ia se apaixonar por Betita, é real, que é uma pessoa Oh, meu amor. linda. Fala de educação com aquele brilho nos olhos que a gente tem que ter. Se a gente não for entusiasta pela educação e não quiser, não tiver vontade e aquela amor, paixão, realmente aquele pezinho de paixão, a gente não consegue não fazer nada não. Tem que ter. Perfeito. Ó, Fabilab Recife aí. Beijo. Pronto. Entrando Um aí. beijo, gente. Vamos fazer Jéssica, um minha print, querida, vamos fazer muito um print. obrigada. Ô, mulher, eu amei. Eu falei a você, eu fiquei feliz de você ter topado, porque quem tá ganhando é a gente, menina, que tá assistindo, tá te Ô, escutando. mulher. Obrigada demais. Um Ó, beijo para vamos todo fazer um mundo. print. Vai. 1, 2, 3. Pronto. Um beijo, gente. O Fabilab deixou aí todos os as informações aí para quem Olha aí que quiser, mas depois eu massa. vou colocar nos stories. Equipe maravilhosa. Quem é que tá aí? Marina, Karina, Nano? Beijo, gente. Beijo. Muito obrigada para todo mundo. Um Foi ótimo. beijo. Adorei. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Beijo.